Sejam bem-vindos a esse episódio do Cealba Agrocast. Hoje tenho uma honra de estar aqui dentro da Agropecuária FEAMB. Tem uma convidada especial que vai estar trazendo informações e relatos reais nessa vivência do mundo agro. E ressaltando que esse mês de outubro é o mês voltado à prevenção do câncer de mama, o mês Outubro Rosa, a gente vai estar falando também sobre essa nuance importante que é se conhecer, se preservar, se priorizar dentro do contexto feminino. Trago aqui para vocês Fabiana Miller. Primeiramente, quero agradecer esse aceite mesmo de convite, de estar aqui nesse bate-papo. Eu que agradeço. Informal. Você que é uma linda e uma pessoa assim que eu super admiro nessa linha de frente, que chegou na sua vida enquanto agronegócio. Então, você pode se apresentar ao pessoal e já eu já vou iniciar com as nossas perguntas. Então, meu nome é Fabiana Miller. Eu sou casada com José Antônio Martins Monteiro e juntos idealizamos a FEAMB Agropecuária. Na verdade, a FEAMB já era um projeto, um sonho de vida que são os nossos filhos, Felipe, Antônio e Beatriz, que deu as iniciais da nossa fazenda. E aí nós morávamos no Rio de Janeiro, tínhamos uma vida totalmente urbana, e víamos para a Bahia a passeio, para visitar a família. E o Zé Antônio sempre com a vontade de ter alguma coisa na roça, no campo. Mas era um sonho muito distante. E aí um dia ele fala assim, não, vamos ali que a gente vai conhecer a fazenda que eu já vi para gente, dentro de umas das que ele estava escolhendo. E não é que a gente se apaixonou por Alagoinhas, pela essa área maravilhosa, e aí a gente começou um sonho. Mas era um sonho devagarzinho. E eu acompanhando o que ele estava falando e me encantando com o verde, me encantando com essa natureza, com essa vida mais tranquila. E priorizando, já que estamos no mês da mulher, priorizando um pouco mais a parar, porque a mulher sofre muito. Nós temos uma dupla jornada, tripla, muitas vezes. E aí no campo, isso vira muito mais, não sei se é tranquilo, será que eu posso dizer isso, Mari? Eu já ia falar sobre isso. Sei, não, mas esse sonho se concretizou dessa tranquilidade, né? Que bem o agronegócio às vezes remete a pessoas que não são do agro a essa tranquilidade. Sim. E quando de fato isso vira um segmento principal a essa tranquilidade, como é isso? Na verdade não, né? A gente tem que lutar contra o tempo. Eu falo com o Zé Antônio, rezo para chover ou rezo para não chover? Como é que faz? E a gente teve que se adaptar realmente ao agito do calmo. Muito interessante isso. Esse aí, contar também com a sorte, contar com o tempo, rezar muito. Realmente, essa parte do ato da fé e de acontecer e de esperar acontecer, eu digo que é um pouco terapêutico, porque a gente faz a nossa parte, mas a gente tem que entregar de fato essa devolutiva, ela acontecer no tempo de Deus. Exato. Né? E chegar. Exato. Fabiana, ela é mãe, ela tem realmente um casal de filhos, a gente já pôde perceber o sotaque dela, né, do Rio de Janeiro, e isso que eu admiro muito, você lado a lado com seu esposo, deu as mãos e falou, vou para a Bahia, né, diferente da sua região de origem, e está aqui encarando um projeto diferente, né? Como foi isso para você no início mesmo, que falou, opa, agora é verdade, estou de fato nessa nova fase? Então, depois que saiu o salto da bota e o cavalo só no pasto, que a gente viu que tinha que ir para dentro mesmo e que eu precisava estar aqui, que não iria funcionar a distância, que não iria funcionar se não fosse aqui dentro. Que requer uma dedicação, né? Uma entrega, né? E a questão dos citros ainda mais, porque a gente precisa estar de olho no fruto. Eu acho que em toda a área agrícola, realmente, a gente precisa estar ali olhando e vendo cada mudança. Então, cada etapa foi muito... Como é que eu vou te dizer assim? Foi difícil, mas era muito prazeroso. A gente vê a plantação, e aí eu vou contar uma passagem que foi bem significativa, que a gente chegou, plantou tudo e fomos dormir felizes da vida, porque tínhamos conseguido tudo. E acordamos com todas as formigas comeram todos os pés.
E aí a gente fala assim, mas onde saiu tanta formiga? E como é? Cadê minhas laranjinhas? Então, assim, essas são surpresas. desafios que a gente foi descobrindo ao longo do tempo. E vamos fazer cursos, vamos conhecendo pessoas, trocando ideias. Essa parte também foi a parte mais encantadora. Porque a gente trocou muitas informações e o que é legal, porque normalmente quem está no agro é a família. Sim. E aí a gente sabe que é o marido e a esposa que estão ali junto, batalhando, então você se identifica com a esposa, você se identifica com aquela família, você faz trocas, e aí a gente se encontrou diversas vezes em vários congressos, várias feiras, para poder desenvolver e trocar essa coisa. E é bonito isso, viu? Essa troca, esses aprendizados. E você vindo de fora, vocês trouxeram uma roupagem diferente para a nossa região do agro. Vocês trouxeram uma roupagem muito bonita, né? Em relação a pessoas, você, nesse quesito social, assim, é muito bonita essa atuação que você traz, de acolher, de trazer para os colaboradores essa preocupação mesmo do ser humano enquanto colaborador. Parabéns. Essa é uma causa que, na verdade, o Zé Antônio tem ele é canceriano. Então, o coração dele é grande, enorme. E aí ele foi botando essa sementinha em mim. E aí eu comecei a acompanhar as crianças aqui na fazenda, acompanhar como se desenvolvia. E, além disso, uma sensação de que a gente deve devolver o que a gente está recebendo. Eu acho que isso é muito importante, que se as pessoas conseguissem enxergar que como nós seremos muito mais abençoados devolvendo as bênçãos que a gente tem. Então a gente tem realmente esse projeto social aqui, a gente tem um apoio não só com as crianças, a gente tem um apoio com as colaboradoras da gente, a gente está sempre aqui ensinando e dando valor às mulheres, que infelizmente a gente sabe que o mundo, né, não dá tanta oportunidade para as mulheres. A gente aqui tem uma quantidade grande de... O quadro é bem grande feminino, né? Hoje chega a ser maior do que o masculino? No charuto, com certeza. Sim. No charuto, com certeza. Até porque é uma questão que a gente achou que seria mais interessante, que elas teriam um pouco mais de cuidado do que o homem. Na verdade, era uma forma também de ajudar. A gente está falando do interior da Bahia. Sim. É uma realidade um pouco diferente. Como a mulher em si já sofre várias dificuldades, no interior da Bahia a gente achou que com essa possibilidade de tê-las num trabalho formal, carteira assinada, a gente tirava da marginalidade e colocaria no cenário. Elas de atuação, são mães... Ser protagonistas da própria vida através do trabalho. Exatamente isso. E a gente hoje tem meninas de 21 anos. E que a gente Zé Antônio brinca que são filhas que estão lá e realmente que estão aprendendo um ofício, é o primeiro ofício. É o primeiro momento, é o primeiro contato, e elas não têm só o contato dentro da fábrica, elas estão tendo contato no campo, porque a gente planta também. Então, assim, tem sido uma experiência muito legal e eu aprendo muito, porque, de certa forma, a gente está ali, está vendo outras mulheres e outras questões que a gente, de repente, está aprendendo. Você acha que pode estar ensinando, você está aprendendo muito mais. Muitas lições de vida nas entrelinhas, né, Fabiana? Os valores, né, os posicionamentos, né, eles aparecem, surgem para a gente assim como um aprendizado mesmo, né? Eu estou entendendo o que você está falando. E saiba que, assim, vocês, Agropecuária FEAMB, depois que vocês chegaram na região, vocês trouxeram isso e fizeram com que inspirasse outras fazendas a fazer algo semelhante. Sim. E entender a importância disso. Que bom. Porque no começo, no agro, é normal, existe aquela política do que o outro está fazendo, será que dá certo? Vamos fazer. Há o fato de copiar o quesito de fazer, mas eu acho que hoje não foi só copiar o que a FEAMB está fazendo em relação à colaboração, é entender a importância disso no cenário social. Sim. E levou isso para a região de uma forma muito positiva. Com certeza. O colaborador FEAMB, onde ele chega, ele já leva a fala de ser bem tratado, de ser bem remunerado, de ser acolhido, de pertencer. Mas é essa troca. Essa troca. A gente não precisa adubar a terra para que floresça, não precisa tratar bem o animal para que ele devolva,
a gente precisa se tratar bem. E aí voltamos lá para o Outubro Rosa. Precisamos ter essa consciência de que não somos tratores, somos mulheres. Seres humanos, mulheres. E nós temos questões que são delicadas, que são inerentes a gente amamenta, a gente precisa ter o toque. Sim. A gente precisa verificar se está tudo direitinho. Precisa fazer os exames. Eu sei que a gente sabe que o tempo é corrido, sabe que o custo não é tão simples. E que a mulher na lista de prioridade não se prioriza. Prioriza a casa, a família, trabalho, prioriza tudo. A gente leva o filho ao pediatra. Pronto. Mas não leva... A gente leva o cachorro ao pet. Mas a gente não tem esse tempo pra gente. Temos que ter. Temos que ter porque a prevenção cura, a prevenção salva. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil. Mais chances, de recuperação, de realmente ter a cura. E essa é a importância desse mês voltado a isso, essa conscientização, né, desse ato de se priorizar enquanto mulher. E sem medo. Sem medo, porque hoje as chances de cura estão aí. A modernidade tecnológica, a medicina está extremamente avançada, então não tenham medo, façam os exames, procurem os médicos, os ginecologistas, o apoio, porque realmente é importante. A gente sabe que é primordial. Fabiana, dentro desse contexto da Agropecuária FEAMBE, que tem linhas de frente diversas na cadeia do agro, tem a citricultura, tem laranja, limão, tangerina, tem a cadeia produtiva do charuto artesanal, né, que é a Jan Cigar, e existe a pecuária de fato, né? Qual dessas cadeias produtivas te encanta mais e por quê? Ó, pergunta difícil, hein? Qual filho que você gosta mais? Na verdade, quando a gente chega na porteira e entra, é uma alegria muito grande. Não tem como. Então, é óbvio que tem dias que eu passo na parte do fumo e vejo tem uma parte que é florada, né? Que eles guardam até as sementes, eu fico encantada. E aí quando eu vejo aquele campo cheio de gente trabalhando, o emprego, a gente sabe que são pessoas, são famílias que estão ali. Então aquilo dá um orgulho, dá um prazer danado. Aí a gente passa no Laranjal, sente aquele cheiro maravilhoso. Também vemos aquela quantidade de pessoas, sabemos que estamos construindo coisas boas. Não dá pra dizer. Não dá. Tá bom, mas se eu vou escolher por ela, é a laranja. Tô brincando. Não, mas sim. Mas você sabe que tem a história da laranja. Que a laranja, o Zé Antônio falava em não continuar e a erradicar, né, o pomar. Eu falei assim, não, deixa os laranjas comigo, porque o meu coraçãozinho não estava permitindo. E aí acabou que realmente saiu sendo o principal... O carro-chefe, né? Da gente. E hoje o pomar, o patamar produtivo de vocês E você veja que, novamente, como a mulher tem razão. Tá vendo? Bem falada, tá certíssima. Pois é. Fabiana, enquanto aos seus meninos, né? E outra coisa que inspira a nossa região. Aqui no Nordeste a gente cria os filhos com muita... não vou dizer insegurança, mas com aquela vontade de que eles fiquem ali bem próximos. E os seus filhos, eles estão em locais diferentes do mundo. Como foi entender essa importância na construção deles enquanto seres humanos, enquanto profissionais, e também tentar trazê-los novamente para dentro do trabalho? Na verdade, é difícil. O ninho está vazio, mas eu brinco que eu dei uma sacudida nesse ninho. Eu botei eles para voar, porque eu acho que é importante. O Antônio hoje está na Alemanha, e você sabe que a Alemanha é um dos importadores de citros grande, é um importador grande de charuto, então a gente tem uma divulgação muito forte e um apoio dele, hoje muito grande, já atuante, apesar de muito novo, apesar de estar em desenvolvimento. Eu falo para eles, adquiram conhecimentos em tudo, em qualquer área, adquiram novas línguas para você poder comunicar com outras pessoas. E as pessoas gostam, a gente gosta de falar a nossa língua, então a gente gosta de tratar assuntos da nossa língua. Então, para eles falarem outras línguas, eles foram alfabetizados em alemão. Por um acaso, na escola que eu escolhi perto da nossa casa, era a escola suíço-brasileira, então eles tiveram como o alemão como primeira língua, na verdade.
e foram alfabetizados em alemão, então eles têm essa facilidade. E a Bia acabou que não quis ir pelo caminho dele, foi para a França, mas também está na questão de negócios e adquirindo conhecimento. Acho que, óbvio que a gente pode adquirir conhecimento no Brasil, a gente pode adquirir conhecimento lendo, não precisa ir para tão longe, mas essa oportunidade a gente acabou entendendo que era legal para eles terem uma nova visão e também dar espaço para a gente fazer do nosso modo, para que quando eles chegarem, já chegar com coisa mais pronta, né? E com as rédeas na nossa mão. Com eles aqui ia ficar um pouquinho mais complexo de administrar eles no trabalho e administrar eles no estudo. Então, deixa dar tempo, tem tempo para tudo, cada um no seu tempo. Eles são muito novos, a Bia está com 18 anos, o Antônio com 20, então tem muito tempo. O Felipe que já está aí correndo, já ajuda a gente, já está aqui dentro da fazenda. O Felipe é um grande orgulho para a gente. E traz o nosso neto, que primeiro já é minha paixão, meu neto, e o Felipe realmente hoje segura as rédeas conosco. Mas a gente também fala, vai continuando adquirindo conhecimento, se especializando, correndo atrás, isso que é importante. É admirável, viu? Parabéns, assim, é uma lição mesmo, e eu tenho certeza que para quem está ouvindo, que sirva como inspiração mesmo, de que há possibilidades palpáveis mesmo para a gente estar também fazendo algo semelhante. De repente não seja em outro país, mas que a gente entenda esse conhecimento, essa experiência mesmo, que a gente consiga construir esse elo de confiança com os nossos filhos para que haja um crescimento e um desenvolvimento saudável mesmo, né? Eu acho baseado em confiança. E acho que mostrar a importância, porque tiram no estudo, mas o estudo, o conhecimento ninguém tira. Então hoje a gente está aqui dentro da FEAMB, mas o conhecimento que eles estão adquirindo, o conhecimento que a gente teve aqui dentro, ninguém muda, ninguém. Fabiana, se você pudesse dar um recado para as mulheres do CEALBA mesmo, tem mulheres assim, tem muitas esposas que já estão acompanhando seus maridos há muitos anos mesmo dentro do segmento do agro, mas sempre enquanto coadjuvante, não aparecem muito na linha de frente. E outra coisa que eu percebo, uma diferença aqui na Agropecuária FEAMB, é que vocês abrem as portas, vocês fazem almoços, fazem recepções, mesas belíssimas que serviram de inspiração. Eu falei, meu Deus, que lindo, dá até pena de desfazer aquela mesa de tão rica de detalhes, tão lindo, e quanto de diferença às vezes a gente tem no que a gente costuma ter aqui. Então, assim, se você pudesse dar um recado para essas mulheres do CEALBA que estão ao lado dos seus maridos, mas que elas de fato se orgulhem de atuar nesse fato, de ser esposa mesmo, de estar do lado contribuindo. O que você falaria para elas? É porque a gente tem uma perspectiva de tornar a FEAMB uma casa, não só de negócios. É o nosso lar, é o nosso sonho. Então a gente gosta e entende que tem que abrir as portas, sim, porque as pessoas que vêm para cá, elas entendem, sentem, a gente transmite isso. Transmite mesmo. E aí, o que eu posso dizer assim, se você está naquele projeto, se você acredita naquele projeto, transpire isso. Siga, porque não é fantasia, não é todo dia que é tudo maravilhoso, não é todo dia que dá tudo certo. Mas é possível, né? Mas é possível viver um dia atrás do outro, converse, façam planos, né? Programe para 1, 2, 3, 10 anos, porque a gente acaba vivendo só hoje, ou então só daqui no futuro. Não, viva também, guarde tempo para você, faça mesa bonita para você também. Sim. Que a gente também tem a mania de fazer também só para visita. Aqui você vai chegar e você vai ver a mesa bonita quando só estamos nós. Faça, acredite que a vida com poesia. Perfeito. Tudo é poesia, né? Tudo é muito bonito se a gente vê beleza. E isso é palpável, transpire isso. E que as coisas fluem. Perfeito. Fabiana, sobre o fumo, né? A questão do charuto. E a mulher nesse segmento também, enquanto consumidora, né? Eu não sei se é assim que fala, ou se é cliente. Sim, né? aficionada, que é o que o Zé Antônio usa.
Mas... E é um público crescente, né? E você, de fato... Eu já tô aqui com O que você tem a relatar nesse contexto em que realmente o charuto é aquele momento de relaxamento, de degustação, né? O que você tem a falar disso enquanto mulher e enquanto segmento charuto comparado ao que a história e toda a nuance traz do público masculino em si, né? Sim, então, a região é uma região muito conhecida e produtora de tabaco. Então, isso tudo surgiu, as histórias que o Zé Antônio trouxe e a paixão dele, isso ele vai contar em outro momento. Vai sim. Você vai ter, vamos ter que botar para entrevistar para ele poder passar melhor a paixão dele. Mas a minha preocupação maior era, isso é saudável? Como eu vou educar meus filhos? Como eu vou encarar meus filhos produzindo uma coisa que não é legal? Mas é. O charuto, ele é uma erva medicinal. Você não traga, você não joga dentro dos seus pulmões. Então é uma coisa que é para relaxar. O charuto foi usado pelos índios como uma comunicação com os deuses. Então você tem muitos, se você pegar os antigos aqui de Alagoinhas, mascavam o tabaco para poder melhorar as vias. E não tinha essas questões todas que falam dos malefícios. O que faz mal é enfim, esses outros que tá com uma quantidade de nicotina, de substâncias que a gente nem sabe que tem, né? Sim. Que hoje, assim, a gente vê os jovens aí nesses vapes da vida, que é muito triste e é totalmente diferente. É óbvio que o charuto não é para você consumir 10 charutos por dia. É um momento de lazer, é um momento de descanso, é um momento de prazer, é um momento de celebração. Então, e somos adultos, não é para uma criança consumir, não é para um adolescente consumir, é para um adulto que já tem ciência, já tem consciência e já se cuida, deveria se cuidar, para que possa ter o consumo recreativo e ser um aficionado consciente. Então o charuto não é o vilão, o charuto é uma delícia, o charuto realmente dá um relaxamento muito grande. E temos muitas mulheres, a gente tem aficionadas que frequentam nossas tabacarias. Eu gosto do charuto um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fraco, mas realmente tem dias que eu falo assim, não, peraí, eu preciso do meu momento, eu vou sentar aqui, sento aqui na beira da piscina, acendo minha cigarrilha e curto o meu momento. E se conecta no seu momento. Exatamente. Entendi. Isso. E aí é o momento de relaxar e de se entender. E é isso que a gente estava falando desde o autocuidado, de ir ao médico, de se cuidar e de se permitir. Se permitir ter o seu tempo, se permitir. A gente é mãe, a gente tem filho gritando. Amor, fica um pouquinho com as crianças que eu vou ali fumar minha cigarrilha, vou fumar meu charuto, eu vou ali no meu médico, porque a gente precisa disso. Deixa com a mãe. Mas precisa sim, precisa. A gente deixa com a mãe para ir para o campo, então vamos deixar também para a gente poder ter um tempinho relaxado, né? É importante, é muito importante. Entendi, perfeito. A fala foi muito, muito assertiva, porque realmente são ferramentas, né, Fabiana? E de uma forma, igual você falou, não é algo que a gente pode comparar com um malefício como se fosse algo ruim. Não, a gente tem que entender antes de julgar. Exatamente isso. Exatamente isso. E somos adultos, eu brinco, adultos vacinados, né? Então temos discernimento para entender o prazer que é. E você não vai fumar um charuto porque você está preocupado. Você vai fumar um charuto para comemorar. Você vai fumar um charuto para se distrair, para relaxar. Não é um vício que, não, vou solucionar um problema, a colheita não está legal, vou ali fumar. Não é bem assim, é pelo contrário. Vamos comemorar uma boa colheita, vamos comemorar uma boa safra. Não é? Com certeza. E agora a gente vai demonstrar para vocês como é que se acende, como é que consome de fato, né, essa cadeia produtiva aqui do fumo representada por... É uma cigarrilha ou um charuto? Essa é uma cigarrilha. Cigarrilha? Na verdade, eu prefiro a cigarrilha do que o charuto. Você vê que é só para queimar um pouco, não precisa tacar fogo, não precisa fazer aquela chama. Não.
Quanto tempo dura uma cigarrilha dessa, Fabiana? Esse momento de apreciação? Uns 20 minutinhos. 20 minutinhos? Porque depende de como você vai puxar. E aí, conforme vai tendo a combustão, o finalzinho vai ficando um pouco mais forte. Então, eu prefiro curtir bastante esse início, que o alcatrão não está tão concentrado, então ele fica mais suave. Depois ele vai... O charuto tem terços, né? Não sei se você já tinha ouvido falar disso. Ele tem terços. O primeiro terço ele é um pouco mais suave, o segundo e o terceiro ele já está muito intenso, até pela combustão. Então eu prefiro esse primeiro terço, que é o momento que eu... E na verdade eu acho que vai junto, né? Que vai com aquela coisa assim, você chega, aí vai uma coisa suave, você vai, para e vai... Está aí representado ao momento relaxamento. E mais uma vez, não trago. Eu só ponho, degusto nas papilas degustativas, dentro da boca, dou como se fosse uma bochechadinhazinha, e aí você põe para fora. Não precisa tragar, porque aí você não sobrecarrega o seu organismo e fica só no prazer mesmo. E claro que tudo isso é conseguido por causa dessa marca aqui, Jan Cigar. Só consegue isso tudo dessa marca aqui. Dos outros não consegue, não. Tem que ser Jan Cigar. E é de Alagoinhas. De Alagoinhas. A gente leva Alagoinhas, aqui você vê melhor, para todo o mundo. Alagoinhas, Bahia, Brasil. Todas as nossas caixas, todas as nossas... Tudo remete à origem. Tem o Alagoinhas. Muito bom. Então devolvendo mais uma vez ao que ajuda a gente devolve também. Estamos colocando Alagoinhas no mapa do charuto e do mundo. Perfeito. Como é que você enxerga essa Fabiana do futuro? Se você pudesse lá 15 anos na frente, como é que você já enxergaria essa Fabiana Miller do futuro? Então, eu estava pensando isso, como eu me via 10 anos atrás, né? Que agora a gente está fazendo 10 anos de fazenda, e que eu realmente não imaginava nunca sair da Selva de Pedra e daquela cidade linda que eu sou apaixonada, que é o meu Rio de Janeiro, e tá aqui. E como a gente aprende diferente, né? A gente aprende que o Agreste, a gente aprende que a Bahia é um estado mais seco, que a gente chega aqui, uma das coisas que mais me encantou é a quantidade de verde que eu vi. Sim. Que eu nunca vi no Rio, que eu estava vendo aqui no interior da Bahia. E aqui a gente está muito perto da praia, né? A gente está perto de Praia do Forte, estamos perto de Salvador, privilegiada, a gente está perto de Sergipe, a gente está perto de Feira de Santana, então a gente está bem no meio. Eu acho que, para mim, eu não poderia escolher melhor. E daqui a 10 anos é exatamente isso, é tocar isso daqui com o amor que a gente toca, é retribuir todas as bênçãos que a gente está tendo para a região, porque a gente sabe que precisamos fazer isso, não crescemos, ninguém é grande sozinho, todo mundo precisa de apoio, do menorzinho, do colaborador menorzinho, o colaborador que corta a grama, até o tratorista, até para que a gente vende as laranjas, a gente precisa de todo mundo. E aí a gente só é grande se toda uma cadeia está boa. Então a gente precisa retribuir isso, a gente precisa sonhar que isso é possível. E é assim que eu me imagino daqui a 10 anos, com mais colaboradores, com mais crianças, com mais Deus abençoe pessoas mesmo aqui ajudando e a gente crescendo todo mundo junto, e essa cidade linda, grande também. E que esse projeto FEAMB se consagre mais e mais e continue a perpetuar e a modificar essa região pro bem maior. Sim. Sabe? Deus vai abençoar, vai continuar abençoando você, toda a sua família, Zé Antônio, os meninos. Eu tenho certeza que o que vocês têm aqui, esse amor, esse acolhimento, essa vontade de fazer acontecer, com certeza o céu é o limite para todos. Eu tenho um detalhe, eu sou estudante de História de Alagoinhas. Eu faço faculdade na Estácio aqui de Alagoinhas. E meu sonho é ver essa cidade priorizando a história. Então a gente estivemos há pouco tempo lá na estação, vendo de trem, vendo que lindo aquilo, que lindo, como a gente poderia explorar aquilo de uma forma muito melhor, como a gente poderia explicar aos nossos filhos, aos nossos netos, à nossa geração, o quanto aquilo foi importante.
foi importante a gente também compreender como fazer com que aquilo retorne. Você vê que há anos atrás já existia, né, a questão das ferrovias dentro dos interiores da Bahia, facilitando logística e escoamento de produtos, e que hoje é algo histórico, porém, se já existe um projeto ali, por que não a gente também raciocinar em voltar a ter pessoas que se conectem, que aquilo é o progresso? Exatamente, né? Isso. Então, dentro dos 15 anos, tem esse projeto aí da história que realmente parabéns, também me encanta. Tá estudando, Estou estudando para poder tentar fazendo essa coleção também de fazer conseguir alguma coisa diferente também. Parabéns, Fabiana, eu quero agradecer mesmo toda essa sua colaboração. Mari. Suas falas foram valiosíssimas. Tenho certeza que contribuiu muito mais do que eu imaginava, já que seria maravilhoso diante desse cenário lindo que a Fazenda FEAMB, você enquanto pessoa. Mas as suas falas eu sei que foram muito assertivas mesmo, assim, e reais, Fabiana. Mas é verdade, eu sei. É verdadeiro, é real, é real. E nós mulheres precisamos nos olhar. Precisamos olhar para dentro da gente, precisamos nos cuidar. Isso é importante. Perfeito, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, de coração. Vamos encerrar. Seja bem-vinda sempre aqui. Maria, muito obrigada.